Não posso imaginar, não posso imaginar viver sem Jesus. Novamente, não posso imaginar viver sem Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que o Senhor hoje nos salve. Emprestamos hoje o barco ao Senhor. O Senhor nos cuida, nos cuidará. Na glória do Senhor Jesus. Já abra sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 13. Abre sua Bíblia, Êxodo 13. Aí onde você está, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Não posso imaginar e viver sem Jesus em mim. Meu Pai, que hoje nossa aproximação queremos te ter em nós. Salve-nos e nos encha do vosso conhecimento. A glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco hoje. Hoje sempre oramos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizermos amém. Amém, meus irmãos. Saudações, meus irmãos. Saudações, meus irmãos. Glória a Deus. Posso assentar. Glórias ao Senhor Jesus. Por estarmos aqui nessa manhã, aleluia. Eu louvo a Deus pela vida. Você entende com mais, você tem mais entendimento sobre agradecimento. Quando você é uma pessoa grata, você entende muito o que significa agradecer. Eu estou agradecendo novamente a Deus. Antes de eu entrar aqui, quando eu me preparava, eu dizia, eu gritei, eu disse, olha, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me deu. Pois quando eu levantei e vim para cá, quando nós compreendemos o quão Deus ele é bom, e muitas das vezes o melhor Ele é quem sabe para nós, aleluia. Vamos ler Êxodo 13, versículo 17. Diz a Bíblia, Êxodo 3, 17. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse, para que não enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito aos israelitas jurarem solenemente: certamente Deus vos visitará e levareis daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. A caminhada dos israelitas consistia em dia e noite. Dia e noite eles sempre estavam a caminhar. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Amém. Feche os olhos aí no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós hoje nos aproximamos diante do Senhor, do seu Santo Espírito, querendo pedir a tua iluminação, querendo pedir mais uma vez, cheio-nos do vosso conhecimento e de vossa força. Ajuda-nos hoje. Prestamos ao Senhor a nossa vida, a nossa atenção. Que o
Senhor nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizer amém. Amém. Meus irmãos, eu confesso uma coisa. Toda vez que eu prego sobre um outro assunto, penso sempre, me pergunto se não estou a pregar pouco sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. De tão importante que é falar constantemente sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus, quando eu mudo de assunto, não especificando a Ele, há esta inquietação e essa questão que surge no meu coração. Hoje, eu quero falar convosco sobre os escândalos na rota à Terra Prometida. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero falar convosco hoje sobre os escândalos na rota à Terra Prometida. Houveram escândalos quando os israelitas saíram do Egito, foram para a Terra Prometida. Escândalos os quais foram manifestando-se no meio da caminhada. Escândalo significa tropeços. Significam tropeços. O que fez o povo tropeçar em sua trajetória à Terra Prometida. Escute-me, meu amado irmão. Esse tema traz uma abordagem de por que muitos dos israelitas que saíram do Egito não conseguiram entrar na Terra Prometida. Para nós, traz uma reflexão. Porque muitos iniciaram a caminhada rumo ao reino dos céus, mas não conseguiram chegar. Para nós traz essa reflexão. E olha só uma coisa, meus amados irmãos. Começando dos próprios judeus, os israelitas, houveram escândalos, como eu disse logo de princípio, quando eles saíram do Egito. Na medida em que eles foram caminhando, eles deixaram de concentrar-se no caminho. Deixaram de concentrar-se na rota a qual Deus havia os proposto para caminhar. E começaram a preocupar-se com questões do que comer, o que vestir. Começaram a ter inquietações que tinham a ver com fome, sede, vestes. E essas coisas começaram a distrair o povo. O povo começou a entrar em distração. E quando o povo começa a entrar em distração, meus amados irmãos, faz com que eles comecem a enfrentar uma sequência de escândalos, de tropeços na sua caminhada rumo a Canaã. Só para que eu não avance e que vocês não entendam isso. Igual aos israelitas, nós também estamos em uma caminhada. Estamos em uma caminhada para a nossa Canaã. A nossa Canaã é o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Nós estamos a caminhar rumo ao reino dos céus. Mas não será diferente deles. Assim como os israelitas, quando eles caminhavam do Egito para a Terra Prometida, eles encontraram diversos escândalos, encontraram diversos tropeços. Nós não seria diferente conosco. Jesus Cristo nos preveu algo no livro de Lucas 17, versículo 1. Ele disse que é impossível que não haja motivos. É impossível que não haja motivos de tropeço. Na versão fácil de ler, diz o seguinte: sempre haverão coisas que farão as pessoas se desviarem. Sempre haverá motivo. Sempre haverão coisas que farão pessoas se desviarem. Da mesma maneira que nos israelitas houve a palavra tropeço, a palavra desvio, motivo para desviar-se. Na nossa caminhada rumo ao reino dos céus, existe sim uma sequência de tropeços. Existe sim uma sequência de escândalos que podemos encontrar no decorrer da nossa caminhada. Jesus, ele falava para os dos seus dias: é impossível. Lembrem de uma coisa, meus irmãos. Eu disse que na caminhada, além deles se concentrarem no caminho, começaram a se preocupar com questões do quê? De fome, de sede e de vestes. Se distraíram. Eram meras formalidades básicas que eles podiam ter em sua vida, mas passou a ser vida do povo. O que vestir, o que comer e o que beber. Nós temos ouvido pessoas já dizendo de forma bastante comum que elas comem para viver. Mas se formos a ver a realidade, nós invertemos isso. Atualmente, as coisas que deveriam ser básicas na nossa vida, vestes, casa, comida e água, passaram a tornar-se objeto de grande preocupação. Objetivo principal do povo. E o escândalo está proposto a nós, porque isso são distrações da nossa caminhada.
Hoje eu tenho a dificuldade de encontrar na minha geração pessoas que consigam afirmar que, independentemente de faltar algo para vestir, eles estão felizes porque Deus os tem reservado um reino dos céus. Há muita dificuldade de encontrar essas pessoas. Hoje em dia, há uma dificuldade de encontrar pessoas que digam o seguinte, alguns até preferem, dizem, eu não posso morrer sem casar. É de fato algo importante, mas isso tornou-se nossa vida, de tal maneira que agora já nos distraímos em buscar essas coisas. Repito, enquanto são meras formalidades, simples formalidades, comer, beber, vestir. São coisas formais, coisas pequenas, mas o povo começou a se distrair. O povo se distraiu. Jesus está a dizer, sempre haverão coisas que farão pessoas se desviarem. Lembrem dos grandes ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele falava sobre nós termos cuidado de onde está o nosso tesouro. Lembrem dos grandes ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para nós, que se o nosso tesouro está em um lugar terreno, nós daremos de tudo para obtermos aquilo, e sem nos apercebermos, estaremos a nos desviar do grande propósito. Eu até antes de poder avançar, será que o ser humano vive apenas para comer, gente? Será que o ser humano vive apenas para vestir? Vive apenas, e se ele não fizer isso, ele realmente é um ser acabado, é um ser realmente morto. O povo começou não se concentrava no caminho e começou a se concentrar em outras coisas. Se vocês acreditam, meus irmãos, na história do povo de Israel quando saiu do Egito, a terra prometida, que vocês meditem comigo hoje no quão foi doloroso, na dolorosa história do povo de Israel, meus amados irmãos. Eu acredito que a coisa que mais doía no coração daquela geração, a coisa que mais dói no coração daquela geração, de todos que saíram do Egito, foi uma coisa, meus irmãos: ter ouvido promessas firmes e profundas, mas não tomar posse de tudo quanto eles ouviram. A coisa mais dolorosa que pode ter havido na caminhada do povo de Israel foi essa. Eles ouviram promessas, eles ouviram palavras bastante firmes, mas eles falharam, diz a Bíblia. Eles não conseguiram entrar na terra prometida, não chegaram. Até a palavra não significa não conseguiram entrar, porque não conseguiram entrar significa que pelo menos chegaram. A palavra correta é, eles não chegaram na terra prometida. Eles tinham uma habilidade de chegar na terra prometida. Eles poderiam conseguir chegar na terra prometida. Mas essa é a maior dor que aquela geração pode ter enfrentado. Ela ouviu todas as coisas, mas não conseguiu chegar. Ela realmente agraciou-se. Foi uma geração bem abençoada. Ela ouviu a lei da boca do próprio Deus nos seus dias. Não ouviu da boca de nenhum homem. Da boca do próprio Deus ouviu sobre a terra de Canaã, a terra prometida. Mas a maior dor que pode ter havido foi essa. Eles não entraram. Não tomaram posse. E se eles não conseguiram entrar, não entraram por causa de serem reprovados. Foram reprovados porque na história existem pessoas que não conseguiram entrar na terra, não chegaram na terra prometida. Mas esses homens são heróis da fé. Esses morreram por causa do tempo. Enquanto o povo morreu por causa da reprovação. Hebreus capítulo 11 fala de que existiram fiéis, existiram heróis da fé que, tendo olhado as promessas de longe, eles, mesmo sem terem recebido, terem as possuído, elas já seguraram de longe. Não é o caso do povo de Israel. O caso do povo de Israel não ter entrado na terra prometida é essa, reprovação. Eles foram reprovados. Deus os havia reprovado. Deuteronômio capítulo 1, versículo 34 a 36 fala que o povo não entraria. Quem entraria será Caleb, da parte do povo. E da parte do sacerdócio, quem entraria seria Josué. Diz Deuteronômio 1, 34 a 36. E hoje, meus amados irmãos, eu preciso meditar com vós de forma bastante aprofundada sobre este assunto. Se vocês forem a prestar atenção, Deus se faz promessas para quem nós amamos. As júrias, as promessas, os juramentos são feitos a quem nós amamos. Deus tinha um amor imenso por Israel. Mas, e por causa desse amor, Deus fez muitas promessas ao povo, os prometeu entrar na terra prometida. Seria aquela geração. Mas se quando for a reparar nas linhas da Bíblia, começará a perceber que a relação entre Deus e o povo já não andava bem. Depois de alguns anos, o povo já não estava em condições. O povo já não era com o mesmo entusiasmo desde quando saiu do Egito. O povo já havia começado a cansar a Deus.
Em outras palavras, escute-me o que eu vou ler agora. Moisés, por que estamos caminhando 40 anos dentro desse deserto? Por que estamos caminhando 40 anos dentro desse deserto? Desde que saímos do Egito não paramos de andar. O que está a ver afinal? Acaso esse nosso líder Moisés, estou a ler, acaso esse nosso líder Moisés conhece o caminho da terra prometida? Ele sabe para onde está nos a levar? O povo que começou ouvindo a Deus de forma fiel, está agora a começar a ter problemas quando o tempo. A relação entre o povo e Deus começou a mudar. Por quê? O povo começava a levantar questões. Será que Moisés sabe onde está nos a levar? Sabe qual é a verdade? Moisés não sabia, não conhecia o caminho. Moisés nunca havia estado na terra prometida, nunca em toda a sua vida. O povo estava a levantar questões. Moisés nunca havia entrado sobre a roda do Mar Vermelho. Moisés não conhecia o caminho. Essa é a verdade. Ele não sabia onde era verdadeiramente o caminho. Eles eram guiados. Vocês lembram da história? Um anjo de Deus guiava o povo. Uma coluna de fogo guiava o povo. Vocês lembram disso? Moisés não conhecia o caminho. E o povo estava lá perguntando a Moisés: Moisés, será que você conhece o caminho de nos levar para lá? O povo que estava começou entusiasmado a caminhada, está agora preocupado. A relação entre o povo e Deus está começando a mudar. Moisés nem sempre sabia o que fazer. Vocês pensam que Moisés era um magnata? Leiam a Bíblia. Moisés nem sempre sabia o que fazer. No livro de Êxodo 15, Moisés precisa de orar a Deus por causa das águas amargas. No livro de Êxodo 17, Moisés precisa de orar a Deus para que saia água da rocha. Ele não sabia de tudo. As outras coisas ele ia perguntar para quem? Para Deus. Deus é que o orientava. Eu preciso vos dar uma afirmação nessa nossa rota rumo ao reino dos céus. Irmão, você chegou no céu alguma vez? Eu nunca fui para o céu. Eu estou a ser franco. Nem sempre sei que caminho devemos entrar na nossa caminhada. Nem sempre eu sei. Desde o início nós somos guiados, desde o início nós estamos a ser conduzidos, nós não sabemos aonde realmente estamos a ir. Mas há uma questão que eu quero fazer para vocês, refletindo no povo de Israel. Qual foi o final de tudo? Como é que terminou? Acaso Canaã existia de verdade? Existia uma terra de Canaã? A Bíblia fala que existia a terra prometida, a terra de Canaã. A terra que a qual o povo já não preferia mais ir para aquela terra, mas preferia voltar para o Egito. Existia a terra. É uma questão que eu quero fazer para vocês. Todos conseguiam chegar e entrar em Canaã? A resposta é não. Dentre as pessoas que saíram do Egito, que ouviram as promessas, foram poucas que conseguiram entrar em Canaã. Voltamos àquela questão que falamos no domingo passado aqui, no livro de Lucas 13. Senhor, são poucos os que vão ser salvos. Voltamos a essa questão. Desde que ouviram as promessas, dos que ouviram as sagradas promessas profundas da palavra de Deus, poucas foram as pessoas. Eu até vos digo mais, foram 2 pessoas que entraram na terra prometida, dos que ouviram promessas da boca do próprio Deus. Foram apenas 2 pessoas. Voltamos àquela questão, Lucas 13, 23. Senhor, são poucos que são salvos. Jesus Cristo disse: esforçai-vos para que entrem pela porta estreita, pois em verdade te digo, muitos tentarão, procurarão entrar por ela, mas não conseguirão. Voltamos a essa questão. São quantos os que vão ser salvos? São quantos os que vão chegar na Canaã? Essa é a grande questão que eu faço nessa manhã. São quantas as pessoas que vão conseguir chegar na terra de Canaã, meus amados irmãos? Olhe para mim, nos dias de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas em todo o mundo. Nos dias de Noé, apenas foram 8 pessoas. Não olhemos para isso como fosse uma realidade distante de nossa. Escute-me, Noé pregou aproximadamente 120 anos para uma geração. 120 anos aproximadamente pregando. E naquela geração, apenas 8 pessoas conseguiram ser salvas. Entraram naquela grande arca e foram salvas. Por favor, meus amados irmãos, estou-vos a puxar hoje para uma realidade real do que significa entrar no reino dos céus. No quão difícil é entrar no reino dos céus, segundo a história bíblica até hoje. Escutem-me. 8 pessoas apenas conseguiram entrar na arca e foram salvos. E eu pergunto a vocês, aonde que foram os restantes dos habitantes da terra nos dias de Noé? Todos foram para o inferno. Tirando 8 pessoas, o restante foi ao inferno. Eu não sei se realmente você consegue me entender e me ouvir. 120 anos de pregação, ouvindo a palavra,
No final, são 8 que nós conseguimos apenas salvar. Temamos, meus amados irmãos. Eu preciso vos dar uma orientação que o apóstolo Paulo deu à igreja em seus dias de vida. Escutem o que o apóstolo Paulo disse. É o seguinte: é necessário prestarmos atenção de forma zelosa às coisas que temos ouvido, para que nunca nos desviemos delas. É necessário prestarmos atenção pelas coisas que nós temos ouvido, na mensagem que nós estamos a ouvir, para que não nos desviemos delas. Paulo está a fazer referência a desvio. Lembra que eu falei logo no início? Tropeço, escândalo, desvio. Motivo das pessoas desviarem-se, decaírem. Paulo está a dizer: eu quero que vocês prestem atenção nas palavras as quais vocês já ouviram até hoje, para que não se desviem delas. Ainda mais, escutem-me agora o que eu vou dizer para vocês, que eu vou ler para vocês. Portanto, ainda que não seja deixada a promessa de entrar no seu descanso, temamos e também tememos que algum de vós tenha falhado. Por quê? Porque as boas novas também que foram pregadas a nós, foram pregadas também a eles, aqueles que não conseguiram entrar na terra prometida. A mesma mensagem, a mesma oportunidade que eu estou a ter de ouvir a palavra, participar de cultos, é a mesma mensagem que aquele que está no inferno agora teve, participar de muitos cultos. Paulo está a dizer, Hebreus 4, versículo 1 a 2, ele está a dar essa referência, porque ainda que nos seja deixada a promessa de entrar naquele descanso, tememos que alguém dentre nós se desvie. Por quê? Porque as mesmas coisas que aconteceram com aqueles que estão no inferno agora, estão a acontecer conosco. Eles ouviram a palavra, eu estou a ouvir hoje a palavra. Eu preciso vos dizer algo, meus amados irmãos. Todos que não chegaram na terra prometida também foram pregadas palavras firmes. Vocês lembram disso? Eles ouviram palavras firmes. Eles ouviram promessas profundas. Eles puderam ouvir sobre o Canaã, mas todos falharam. E por favor, não olhe para aqueles que falharam na terra prometida como se nós fôssemos a mais, fôssemos maiores em espiritualidade em relação a eles. Nós não somos maiores em nada em relação àqueles homens. Você realmente pode se achar como uma pessoa que está acima, está num nível acima daqueles que não conseguiram entrar em Canaã. Você não está acima, nós não estamos acima deles. Paulo está a dizer, temamos, tema, tenha cuidado consigo próprio. Existiu uma era em que pessoas ouviram pregações firmes, mas não foram salvas. Hoje eu preciso vos dizer uma coisa. Alguém pode me dizer, mas irmão Jacinto, eu estou bem, eu conheço a verdade. Hoje em dia a maior parte das pessoas tem pautado muito nessas palavras. Eu conheço a verdade, eu conheço a aliança, eu conheço, vamos dizer, a palavra do Senhor. E o que eu ainda posso falhar? Eu não posso falhar em nada, conheço a palavra. Eu conheço a palavra, eu conheço as alianças. Escutem o que o apóstolo Paulo chegou a dizer no livro de Romanos capítulo 9, versículo 1. Ele diz o seguinte: eu falo em Deus e minha consciência dá testemunha disso, que tenho grande tristeza no meu coração, e eu preferia ser anátema, eu preferia ser amaldiçoado em troca de todos os meus irmãos, os israelitas, eles serem salvos. Por quê? Eles são a geração eleita, eles são filhos descendentes de Abraão, eles são filhos segundo a adoção, mas não estão salvos, não foram salvos. Paulo está a dizer que não adianta conhecer as Sagradas Escrituras, ter uma linhagem, vamos dizer, de promessas, mas se não formos a temer hoje, podemos falhar, assim como muitos judeus estão no inferno hoje, mesmo terem sido filhos descendentes de Abraão, falharam. Eu realmente preciso de olhar para isso. Irmãos, escute bem. Vocês acreditam realmente que a mensagem de Deus, o Evangelho, vamos dizer, exclusivamente nosso apenas? Paulo nunca mentiu, nunca escondeu que essa palavra, primeiramente, foi dada para apenas os judeus. Nós ganhamos alguma saída por causa da negligência deles, mas escutem bem, meus amados irmãos, eles mesmo sendo filhos de segunda descendência falharam. Muito mais eu como gentio, possivelmente poderei falhar se eu não atentar para as palavras de Deus, não atentar para aquilo que eu tenho ouvido. Irmão, você realmente precisa dizer uma coisa para si.
preciso tomar mais cuidado que conheço a palavra de Deus, porque a maior parte das pessoas que entraram no inferno são pessoas que conheceram a palavra de Deus. Elas tornaram-se endurecidas por causa do conhecimento que eles tinham. Eles não puderam ser salvos. Quem dera se realmente nós não pudéssemos conhecer aquelas gerações que ouviram a palavra, tiveram profetas, mas todas elas falharam. Todas elas não conseguiram entrar no reino dos céus. Pregação de 120 anos não conseguiu resgatar nem sequer um homem fora da família do próprio Noé. Irmãos, olhem para a gravidade disso. Olhem para o quão isso é grave. Paulo está a dizer que aqueles que estão no inferno agora, não é que eles não foram pastores, não é que eles não libertaram demônios, pessoas de demônios, não é que eles não curaram pessoas, eles ouviram o que eu estou a ouvir agora. A mesma coisa que eles ouviram, eu também estou a ouvir. Temamos que nos desviemos, haja alguém que se desvie em nosso meio. Preste atenção nas palavras que tem ouvido. Paulo chega a dizer, dê atenção nas palavras que tem ouvido para que não se desvie delas. Muitos falharam. A Bíblia chega a dizer que até anjos rebelaram-se contra Deus, Deus os puniu, anjos. Anjo não é um ser humano como eu. Anjo foi criado e já contemplou a presença do Criador no céu. Mas a Bíblia fala sobre anjos que foram punidos. Deus não poupou. Deus não disse que é porque é um anjo. Deus os puniu. Deus realmente os sancionou. Deus os baniu do reino dos céus. Porque eles estavam reprovados. Aqui está um povo que está tendo uma rota para o reino dos céus. Ainda não cheguei nos escândalos, gente. Ainda não cheguei nos escândalos. Aqui está um povo que está a caminhar, que ouviu palavras firmes. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem a verdade? Eu sei que vocês conhecem a verdade. Mas eu tenho medo com que mesmo tendo conhecido a palavra, eu vá para o inferno. São poucos os senhores que se salvam. Esforcem-se. 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 O povo falhou. Mesmo tendo ouvido a mensagem, antes de eu passar para outro ponto. Hoje, se você puder ir ao inferno nessa manhã, se você puder morrer depois desta manhã, depois do que você ouviu até neste instante, você chegar no inferno, você não poderá dizer a Deus, Senhor, eu não sabia. Senhor, eu pensava por causa do conhecimento que eu tinha, que eu estava bem, que eu estava salvo. Possivelmente Deus vai te levantar homens que você não imagina no inferno, vai te dizer, olha esse pastor, olha aquele apóstolo, olha agora aquele presbítero, olha este obreiro, eles estão aqui igualmente. Nem por isso conseguiram se safar do inferno quando por mim foram reprovados. Gente, eu não sei se nós temos achado a salvação como uma coisa mais séria da face da terra, mas se estamos a dizer que são poucas pessoas, gente, realmente eu acho que eu não preciso dormir tranquilo quanto a essa palavra. A Bíblia está a dizer que, meus irmãos, haverão motivos de tropeço para pessoas ir ao inferno. Alguém nessa manhã está a me ouvir, está com muitos motivos para ir ao inferno nessa noite. Esses motivos todos encontrou aqui na terra. Eu quero hoje, trago para vocês três escândalos, os quais o povo trouxe, praticou ou aconteceram nos seus dias. O primeiro escândalo é a murmuração. O segundo escândalo é testar a Deus. O terceiro escândalo é o escândalo no líder. Ver o escândalo no líder. Escute-me. O primeiro escândalo que tem a ver com a murmuração. Escute bem o que eu vou ler para vocês nesse momento. A Bíblia diz o seguinte, escutem-me bem no que eu leio para vocês nessa hora. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados pelos seus próprios desejos. Sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesses. O primeiro escândalo que houve na rota do povo de Israel, em direção à terra prometida, havia dentro do povo de Israel um motivo, repito bem, escute bem, meus irmãos, eu repito novamente. Um dos motivos que fez o povo falhar, chegar na terra de Canaã, chama-se murmuração. Amém, meus irmãos? Amém. O povo murmurava bastante ao decorrer da caminhada. O que significa murmurar? Reclamar. É sinal de desconfiança, está ligado a um desacordo, a uma oposição. Sabem? A murmuração é um fruto da maldade.
a qual machuca o coração de Deus, machuca o coração inclusive do próprio Moisés. Escute o que a Bíblia diz. Toda a comunidade foi murmurar contra Moisés, foi pesar o coração de Moisés. Escute o que agora eu arolei sobre exemplos do que significava a murmuração naqueles dias. Escute-me. O povo foi murmurar contra Moisés dizendo: o que havemos de beber? Ia cansar, ia pesar Moisés. Não só, a Bíblia diz que tendo, pôs ali o povo sede de água, o povo murmurou. Vou explicar o que significa ainda murmurar, gente. O povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, nossos filhos e o nosso gado. Não só, escutem bem, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar-se, porque nos tendes tirado para esse lugar deserto, para nos matares de fome, a toda essa multidão. Quando o povo aproximava Moisés e tinha uma certa situação, a questão não significa apresentar oração, significava murmurar, reclamação. O povo tinha um hábito, quando eles caminhavam à terra prometida, as inquietações que eles tinham começavam do fundo do coração por um espírito de descontentamento, um espírito de tristeza no coração e de raiva contra Moisés. Falavam mal de Moisés nas escondidas. Falavam mal da caminhada, da rota, rumo à terra prometida nas escondidas. Quando eles olhavam que estavam a caminhar nas pedras, no calor que fazia, o calor escaldante que fazia durante todos os dias, eles vinham reclamar: mas Deus, estamos a queimar todos os dias. Eles viviam todos os dias a reclamarem. Murmuração. Eles iam, levantavam-se, falavam coisas nas escondidas, inclusive iam ter com Moisés, falavam para Moisés, reclamavam. Meus irmãos, quem recebe reclamações diariamente, sabe como é que isso é cansativo? Sabe qual é a coisa mais pior? Isso só tornou-se murmuração porque o povo reclamava para quem um dia os havia ajudado. Reclamava, falava mal, ele realmente criticava as condições da rota, as condições do caminho, mas sabendo que foi livrado de uma condição mais péssima. E esse povo está agora a reclamar, está agora a falar coisas para Deus. Eu até digo uma coisa, meus amados irmãos, na nossa rota rumo ao reino dos céus, é uma coisa que tem acontecido no meio da igreja: existem murmuradores. Existem pessoas que pegam as dificuldades que até podem enfrentar-se na igreja e levarem para o lado do pessoal, murmurarem sobre aquilo. Existem comportamentos maus de certas dificuldades que podem estar a ser enfrentados nessa caminhada. Muitos estão aqui nesse lugar, estão a caminhar, estão a dizer: Deus, queremos ser salvos, mas estão a queixar-se. Estão a queixar-se das condições. Estão a reclamar de tudo e menos nada. Estão a provocar aquilo que chama-se ruídos no coração e nos ouvidos, não só do pastor, mas inclusive também do próprio Deus. Eu não quero falar agora de questões particulares, meus amados irmãos. Estou falando agora para um povo no geral. Quantas são as pessoas que estão a murmurar dentro da igreja? Quantas são as pessoas que murmuram, que reclamam? Gente, possivelmente você olharia para o povo de Israel lá: Moisés, não temos o que beber. Parecia uma coisa óbvia, boa, né? Uma boa inquietação. Mas é que tudo parecia uma exigência. Parecia uma exigência. Parecia que o povo tinha algum direito e o povo estava a ter... Vamos lá, escute bem o que eu vou dizer agora. Toda murmuração está ligada a um desacordo, uma oposição. Eles até podem, inclusive, falar, mas lá no fundo, eles querem de fato fazer o quê? Dizer que nós não concordamos mais com a tua liderança. Não concordamos mais, porque nós murmuramos, falamos mal. Não concordamos mais. Lá, não está a acontecer aquilo, estamos a orar, não está a acontecer aquilo, mais aquilo. Há preferidos, há preferidas na igreja, há pessoas que são preferidas pelo pastor, murmuradores.
Existem murmuradores dentro da igreja que levam questões e as tornam pessoais e vão agora começar a espalhar. E escute uma coisa, meu irmão, a murmuração envelhece o espírito. Um homem envelhece por murmurar, por falar nas escondidas e até publicamente quando vai falar, ele está a envelhecer. E já denotou uma coisa, não confiamos mais nessa liderança. O povo estava a murmurar no deserto. Mas uma das piores murmurações, meus irmãos, eu preciso ler isso para vocês. Uma das piores murmurações que houve na Bíblia, que é a mais nojenta que houve da parte daqueles que um dia foram ajudados por Moisés. O povo, quando a Bíblia descreve algo que eu quero ler para vocês nesse momento, escutem bem. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã, Abirão, filho de Eliabe, Eom, filho de Pelete, filho de Ruben, reunindo alguns homens. Escute bem. Perceba as características de murmuradores. Reunindo alguns homens, levantaram-se contra Moisés. Levantaram-se contra Moisés juntamente com 250 israelitas, líderes da comunidade, chamados à assembleia, homens de renome, e ajuntaram-se contra Moisés e Arão, dizendo-lhe, já basta. Escute bem, irmão, toda a comunidade é santa e todos eles são santos, o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se elevam acima de nós? Está aqui Coré, está agora a ir murmurar. Reuniu pessoas e foi ter satisfação com Moisés. Moisés, todos nós somos santos. Está a ouvir o pecador dizer, Coré, o murmurador, o malicioso. Está a ir agora ter como dizer o seguinte, todos nós somos santos. Todos nós somos santos. Ele está a se incluir nisso. Por que você e Arão se elevam acima de nós? Moisés, quando viu aquelas palavras, diz a Bíblia, ele prostrou-se no chão com o rosto em terra. Ele ficou sem chão porque ouviu palavras de murmuração de seus próprios irmãos. Sabem, a reclamação dentro da igreja, não seria esta a igreja, talvez seria isenta de reclamações e de murmurações. Mas temos de dizer, é uma das ferramentas que Deus usou como que o povo demonstrou que fez eles serem reprovados. Eles falavam demais e falavam coisas absurdas e mentirosas. Amém, meus irmãos? Eles murmuravam bastante. Eles foram ter com Moisés. E eu quero vos dizer algo. Esses homens, quando foram ter com Moisés, disseram uma palavra, versículo 41. Disseram uma palavra, vocês mataram o povo do Senhor. O povo, esses homens foram dizer para Moisés, murmuravam, espalhavam informações que contaminavam a mente das pessoas e disseram, Moisés e Arão, vocês mataram todo o povo do Senhor, vocês são assassinos. Escute o que significa isso, meu irmão. Escute qual é o poder que a murmuração tem. Olhe o que acontece quando os murmuradores acontecem. O líder, ele começa a fracassar, ele começa a sentir-se com o coração pesado. E se você ler a Bíblia bem, irá perceber que toda vez que o povo vai murmurar contra Moisés, Moisés está ficando cada vez mais cansado. É como se o pico do seu vigor diminuísse em cada instante, até quando ele chegou, no ribeiro de Meribá. Quando ele chega em Meribá, a Bíblia diz que é lá onde ele estraga tudo, ele pega o cajado e bate 2 vezes, ele já estava revoltado. A murmuração o tirou do sério, o tirou do lugar correto, porque havia muitos murmuradores e reclamadores no seio da comunidade de Israel, que os quais Deus disse, eu não quero levar essa gente para a terra prometida. Murmuradores dessa gente vão estragar a terra em 1 semana, não vai dar certo. Deixa-me te dizer, com a sua boca proferem palavras. Judas disse, eu li há pouco tempo, Judas 1,16. Judas 1,16 diz, com a sua boca proferem palavras realmente pesadas, acusadoras. O murmurador não mede esforço para usar a boca dele para falar mal das pessoas. Falar mal do trabalho, da caminhada, reclamar das condições que nós estamos a ter dentro da igreja. E, gente, o que eu estou a dizer aqui agora, nesse momento, é que mesmo quando vocês que estão muito nas redes sociais, estão a perceber que há muita gente que está a murmurar aí fora sobre o caminho da salvação. Eles estão a reclamar de tudo que está a acontecer dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E se tem um murmurador, está a me ouvir agora, reclama das nossas condições. Reclama dos caminhos que nós usamos. E você anda a falar, você anda realmente a espalhar. Não importa se você é de longe ou de perto. Você espalha dificuldades e queixas
Você é um murmurador e de certo até está sendo desclassificado para entrar na terra prometida. Amém, meus irmãos? Diz a Bíblia que o povo começou a murmurar, falando mal diante do Senhor. Suas palavras eram maus diante do Senhor e o Senhor se desagradou disso. Números 11:1. O povo começou a falar palavras de murmuração. O povo queixava-se de tudo e menos nada. Tudo e menos nada. A rota rumo à terra prometida está sendo calçada porque existem fanfarrões, existem faladores, existem murmuradores. E esses, eu já estou agora antever para vocês, meus amados irmãos, todo murmurador não entrará no reino dos céus, não vai conseguir entrar. Amém, meus irmãos? Amém. Não vai conseguir entrar. Deixa eu dizer uma coisa. Nós somos uma comunidade. Possivelmente você pode acreditar que tudo que você fala nas escondidas, ninguém sabe. Deus sabe. Você não vai entrar no reino dos céus. Amém? Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Paulo diz em 1 Coríntios 10:10, tudo que forem a fazer, façam sem murmurações. Se eu te mandar uma coisa a fazer e você for a murmurar, melhor você não fazer. Porque tudo que você faz com murmuração não é nada aos olhos do Criador. Todas as coisas que você pode fazer, murmurando, reclamando, melhor que você diga, pastor, me desculpe, eu não vou fazer. Eu não preciso de fazer, porque eu já murmurei. Nenhum murmurador herdará o reino dos céus. Pelo contrário, ele anda sempre envelhecendo. Fazei tudo, meus amados irmãos, sem murmuração. Filipenses 2:14. Fazei tudo sem murmuração. Fazei tudo. Escute bem. Eu prego muito sobre a salvação, não é verdade? Pastor, esse pastor parece que não se preocupa com as minhas finanças. Esse pastor parece que não se preocupa com a minha família. Parece que ele não se preocupa com o tempo. Alguns dizem, o culto hoje demorou bastante. O culto hoje foi bastante chato. Você está falando para alguém isso? Está a murmurar. Você está realmente a falar às escondidas e realmente você está no seu dever, está na sua liberdade de poder murmurar à vontade. Mas deixa-me te dizer isso, nenhum murmurador, pastor, não se preocupa com as minhas finanças. Por que está pregando sempre sobre a salvação? Esse pastor nunca nos fala sobre a nossa família, nunca nos fala sobre nossas finanças, sobre como é que estão a ser nossos projetos. É por isso que eu não vou para aquela igreja. É por isso que você está fora, porque é um murmurador. Amém, meus irmãos? Amém. Você é um murmurador e eu gostaria com que Deus te levasse longe daqui desse lugar. Segundo escândalo, a qual o povo mostrou aos olhos do Criador, meus amados irmãos, como eu já disse, testar a Deus. Amém? Preciso falar profundamente sobre este assunto. Testar a Deus. Diz a Bíblia, quando o povo teve sede, ele disse a Moisés, dá-nos de beber. Eles começavam a murmurar e Moisés lhes perguntou, por que você coloca sempre o Senhor à prova? Escute-me agora. Esses são aqueles que colocam a Deus todos os dias em um teste. Dizem assim, se foi Ele que nos tirou de onde nos tirou, que Ele nos cuide. Foi Ele que nos chamou, que nos ature. Por outra, o que significa dizer para Deus isso? Ou Deus está conosco, ou Deus não está conosco. Se o Senhor não fizer isso, o Senhor não está conosco. Como eu disse, a murmuração só teve peso porque aquele povo havia sido já ajudado. O tentar a Deus é sobre todos aqueles que conheceram a bondade de Deus, conheceram inclusive as pequenas, vou falar dessa forma, as poucas vezes a qual Deus os livrou, e agora estão dizendo o seguinte, estamos, Senhor, a ignorar tudo que o Senhor já fez por nós, e agora estamos a dizer, ou Deus está conosco, ou Deus não está no nosso meio. Diz a Bíblia, Êxodo, capítulo 17, versículo 7, ou Deus está conosco, ou Deus não está conosco. O povo estava a tentar a Deus. Quer dizer, se o Senhor não fizer isso,
eu te deixo a partir de hoje. Já ouviram essas palavras? Sim ou não? Sim. Se o Senhor não fizer isso, eu te deixo, Senhor. Eu te deixo porque o Senhor não fez essa coisa. Você tentar Deus? Por outra, aqueles que tentam a Deus são aqueles que têm a ver com, são aqueles que praticam males, colocam-se em perigos e confiando nas seguintes palavras: nenhum mal vai me acontecer. Você é infiel, você é alguém que está a pecar, você está a errar, e você diz o seguinte: não vou continuar a obedecer, nada vai de mal me acontecer. Quantas pessoas hoje, atualmente, sabem que estão a ser infiéis? Sabem que estão num caminho errado, mas até agora eles dizem: eu não vou mudar. Não é que eles não conhecem a verdade, eles dizem que conhecem a verdade, só que nenhum mal vai lhes acontecer. Sabe por causa de quê? Viram tal de forma a fazer uma coisa e nenhum mal lhe aconteceu. Eu também vou fazer o mal, nenhum mal vai me acontecer. Está a tentar a Deus, está a tentar a paciência do Criador, está a tentar a ira do Criador, tentar a Deus continuamente. Jesus foi colocado para tentar a Deus, meus amados irmãos. Jesus foi colocado para tentar a Deus. Satanás disse: se és filho de Deus, lança-te desse penhasco para baixo, pois está escrito que ao teu respeito dará-se ordem aos anjos para que te guardem, te sustentem as mãos e que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus Cristo respondeu: está escrito igualmente que não tentarás o Senhor teu Deus. O que Satanás estava a pedir a Jesus: lança-te, você é um filho de Deus, não vai te acontecer nada, lança-te. Era tentar a Deus. Há homens que hoje em dia fingem que não conhecem a verdade. Sabe o que eles dizem? Eu não vou fazer aquilo ali porque o pastor ainda não disse. Sabe por que eu não estou a dizer aquela coisa para você fazer? Sabe por que eu não estou a dizer até hoje? Você até me espera que o pastor um dia virá me dizer o que eu estou a fazer de errado, mas que ele não está a me dizer, mas ele sabe. Vê só como é que isso é estranho. Você sabe que o pastor sabe ou está a ver que está a fazer uma coisa errada. E você está à espera do pastor vir te chamar atenção. Sabe por que eu não estou a te chamar atenção até hoje? É porque eu sei que você sabe. Você está a tentar a Deus. Está a colocar Deus em um jugo. Está a querer lhe tentar. Se Deus é, vai ser. Jesus foi colocado. Salta. Vai ser salvo. Vai ser salvo. Eu acredito que esse mal não é um mal recente, meus amados irmãos. É um mal antigo. A Bíblia fala de um homem chamado Corá. Acã, isso é que é. O que a Bíblia diz sobre esse homem, o filho de Carmi? Diz que ele tomou os objetos do anátema. Ele pegou objetos amaldiçoados e escondeu na sua tenda. Quando Josué apareceu, Josué capítulo 7 diz a Bíblia, quando Josué aparece e pergunta: perdemos em Ai? O que será que aconteceu? Alguém pecou entre nós? Acã está no silêncio. Ele roubou algo. Ele tem vivido a roubar a Deus e testa Deus todos os dias. Por quê? Deus nunca disse nada até hoje. Ele nunca vai dizer nada também até no dia de hoje. Ele estava a tentar a Deus. Era um rebelde. Ele estava a tentar a Deus com as suas obras más. E hoje em dia, meus amados irmãos, nós sabemos de pessoas que atualmente elas estão a viver numa certa coisa, mas elas dizem: nós não vamos mudar, Deus não está nos a ver, Deus não está nos a ver. Estão a testar a Deus, estão a tentar a Deus. Você sabe da verdade. Jesus era tentado todos os dias. Vinham lhe perguntar sobre como é que seria o casamento no céu. Jesus Cristo sempre dizia: vocês estão a me tentar. Ele sempre era questionado, as questões que eles já se conheciam, as respostas, é aquilo que o povo ia questionar. Gente, eu estou falando agora sobre práticas, atitudes, males que nós praticamos, mesmo temos sabido agora que são reprováveis. Você não continua fazendo porque sabe que não vai acontecer nada consigo. Hoje em dia estamos numa era em que as pessoas elas se aconselham para desobedecer a Deus. Elas dizem: nem o pastor também não faz. O pastor também não faz isso. O que nós vamos fazer? Amém? Eles se aconselham. Eles estão a tentar. E, gente, se tem uma coisa que eu vos digo que nós não podemos fazer nunca, é poder tentar a Deus.
A meta você pode tentar. Mas nunca se meta em tentar a Deus. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, não tentemos a Cristo, como alguns que vieram a ser mortos pela serpente. 1 Coríntios 10, 9. Não tentemos a Cristo. Não tente a Deus. Não o coloque como se ele fosse um manequim que ele tem que se provar de alguma maneira por detrás das suas brincadeiras. Por detrás das suas más atitudes, você acreditar que Deus vai se revelar, sendo que você sabe que é absurdo o que está a fazer. Você tentar a Deus, você está colocando a Deus em uma posição dele ser um palhaço para aproximar ao teu respeito. Gente, Deus não se deixa tentar, gente, não se deixa tentar. Possivelmente a nossa geração hoje não poderá entrar no reino dos céus, porque a maior parte delas, lembrem, liguem tudo que eu estou a falar agora, ligando aquilo que eu vos disse, todos conheciam a palavra. Dos que conheciam a palavra, existiam os que tentavam a Deus. Conhecendo a palavra, não faziam o que era o correto, não viviam de forma correta, mesmo conhecendo a palavra. De nada lhes foi proveitosa a palavra que eles ouviram. Amém, meus irmãos? Eu ainda preciso de andar convosco. O terceiro escândalo, neste caso, é o escândalo no líder. Amém? É o escândalo no líder, não do líder. É o escândalo no... Moisés tomou uma mulher etíope, uma mulher negra daqui da África. A coxita, diz a Bíblia. Escute bem o que eu vou dizer agora. Moisés, quando toma uma mulher etíope, uma negra, uma coxita, daqui da África, orgulhosamente eu falo disso. A Bíblia fala que homens começaram a levantar-se. Um dos homens que levantou-se, Números capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão levantaram-se e disseram, Moisés, meio que Moisés, escute bem isso que eu vou dizer, Moisés controla a nós. Parece que ninguém está para controlar a Moisés. Eles falaram nas escondidas. Escândalo no líder. Moisés nos controla. Mas quem controla Moisés? Moisés acabou de quebrar uma lei. Sabe qual é essa lei? Segundo a lei que Moisés ouviu da boca do próprio Deus, nenhum filho de Israel devia tomar esposa em terras estrangeiras. Quem deu a lei foi o próprio Moisés. Mas o próprio Moisés estava agora a fazer uma coisa. Foi pegar uma esposa fora da linhagem de Israel. Ele estava a transgredir aquilo que ele propriamente, como legislador da lei na altura, ele colocou. Não é verdade? É ou não é verdade? Mas agora olha. Aqueles que um dia Moisés ajudou, são os que agora estão a fazer o quê? Escândalo no líder. Tem uma coisa, meus amados irmãos. O povo queria testar a Moisés. O povo queria dizer, em outras palavras, por que parece que Moisés tem direitos acima de nós? Por que parece que Moisés tem direito acima de nós? Por que parece isso? É a questão a qual que o povo podia fazer. Para nós, tudo está errado. Para ele parece que tudo está o quê? Aprovado. Você lê a Bíblia, você encontra isso. Para ele, parece que tudo, quando nós cometemos erros, Deus na hora repreende. Deus na hora ele tem que falar, derrama fogo e queima. Mas quando é ele a fazer alguma coisa errada, parece que Moisés não é repreendido. Eu quero fazer uma coisa, quero dizer algo nessa manhã. Quem te disse que assim que Moisés não tem quem lhe repreenda, é você que tem que o repreender? Quem disse? Quem disse que porque Moisés não tem ninguém que lhe repreende, estou falando de um mal atuando, porque hoje em dia meio que está na moda falar mal de pastores, não é verdade? É ou não é verdade? Está muito na fama. Não importa, não estou falando dessa igreja, estou falando em todos os lugares. E principalmente a coisa mais horrenda é um povo. Povo, você não é igreja, você ainda é povo. Está a querer se achar na autoridade de falar mal de quem? Do líder. Escândalo no líder, diz a Bíblia. Nemuel e seus irmãos foram confrontar Moisés. Está a ouvir essa palavra, confrontar? Foram confrontar Moisés e Arão diante de todo o povo. Foram falar com Moisés, foram lhe confrontar. Vocês nunca perceberam que parece que anima xingar um líder? Não anima? Não fica no silêncio. Anima ou não anima? Anima. As pessoas têm gosto de xingar, falar mal do líder. Lhe mostrar que ele está errado. Lhe mostrar que ele está errado.
Você quer mostrar a todo custo. O líder ele está errado. Deixa-me falar sobre isso, um certo evangelista falou que uma certa vez veio um homem e quando ele veio ter com ele, disse o seguinte: quando eu olho para ti, pastor, eu vejo tudo que Jesus Cristo é. Amém? Ele disse isso. Não sei se esse pastor... Ok, vamos continuar. Ele falou isso. Veio alguém e disse: olha, eu vejo em ti tudo que Jesus Cristo é. Passou apenas uns dias e depois veio uma outra pessoa e quando olhou disse o seguinte... quando olhou para o pastor disse o seguinte: tudo que eu vejo em ti é tudo que o Satanás é. Ele falou para o líder. Só entender? O evangelista, o pastor, somente riu e foi embora. Sabe por que ele fez isso? Deu-lhe o privilégio daquilo que ele queria fazer mais. Envergonhar o líder. Conseguiste, agora posso ir embora. É uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer essa. Eu já falei várias vezes dentro dessa igreja, é por isso que eu disse que eu não vos chamo de filhos até hoje, por diversos motivos. Quando você diz que aquele é meu pai, você nunca chamará meu pai de você. Nunca dirá meu pai, você é um mentiroso. Há pessoas aqui que ainda somos irmãos, é por isso que nos damos de igual para igual. Há escândalos no líder, não é verdade? Sim ou não? Há sim escândalo. Jesus, quando estava na cruz, o disseram, salvou a muitos, aconselhou a muitos, salva-te, desça da cruz e salva-te. Era o próprio povo. Meus irmãos, olha como eu sou horrendo. Olha agora, desça da cruz e salva-te. Eles estavam começando a ver um escândalo. Esse não pode ser o Messias. Por quê? O Messias que envergonha dessa maneira, o Messias que acaba desse jeito, esse não é o Messias. Agora pense comigo numa coisa. Um povo que está nessas 3 camadas, Deus podia ter coragem de lhes meter na terra prometida? Sim? Não. Um povo com esse calibre, um povo murmurador, um povo provocador e um povo que vê escândalos e sente-se à vontade e quer com todo orgulho falar mal, como Nemuel e seus irmãos fizeram do seu líder Moisés. Deus não introduzirá nenhum desse povo à terra prometida. Eles devem morrer. Hoje, deixa eu vos contar uma coisa. Houve um certo homem que uma vez falou mal de um pastor. Escute bem. Quando ele falou mal, ele foi para a vida dele. As coisas que aconteciam com ele estavam a sair erradas. Todas. Ele foi para a igreja. Quando ele foi para a igreja, foi orar, entrou numa das igrejas proféticas sérias. Isso não é agora. Igrejas proféticas sérias, que havia profetas de Deus, seriamente. Disseram que, ok. Agora você quer ouvir Deus falar consigo? Diz sim. Quer que você volte daqui? Vai pedir desculpa publicamente para o pastor que você falou mal dele. Enquanto não fizer isso, tuas coisas não vão andar. É a única profecia que eu tenho para te dar. Ele encerrou a profecia. Entenderam o que eu falei agora? Eu gostaria de viver numa era em que tem profetas desse calibre. Esse homem precisou de ir publicamente na igreja, subir no altar e dizer, olha, eu vim confessar uma coisa. Se enquanto eu não confessar, não estou bem. Não vai andar nada, estou a morrer, estou doente, tenho tudo em mim. Falei mal do pastor, por causa daquilo, por causa daquilo. É quando o pastor falou com ele, você não está na condição de falar mal de ninguém. Não, eu não orei por ti. Deus, o que está fazendo isso contigo? Estás a sofrer por causa da sua própria boca. Mas como não tenho problema consigo, te perdoo. O homem caiu, ele voltou à normalidade naquele instante. Já que eu li essa história, eu disse que não vale a pena você tentar querer mexer com líderes. Vai estranhar que a tua vida está a andar mal pensando que é por causa de azar, má sorte. Há uma palavra que está pendurada no lugar que você falou. E enquanto não existir um profeta para te revelar isso, vais morrer desgraçado. Enquanto não for haver alguém, eu só falo fatos reais. Isso aconteceu. Eu digo uma coisa. O que adianta, meu amado irmão, você realmente falar mal, não é,
de um líder, ver escândalo no líder. Moisés quebrou a lei de forma literal. E todos que falaram mal morreram. Eu estou falando agora de coisas que estão a ver com o nosso dia a dia, atualmente como povo. Vocês não vivem mais, vocês não ficam muito tempo aqui, vocês ficam mais tempo lá fora. E possivelmente eu não sei o que vocês estão a viver lá fora, eu não sei qual é o tipo de vida que vocês têm lá fora, que comentários vocês trazem, eu não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa, dessa onda boa, todo mundo falar mal um do outro, há pessoas que vão passar mal aqui. Existe um grupo que vai passar mal, que vai sofrer. E eu não gostaria que esse grupo estivesse aqui dentro dessa igreja que passe mal. Não gostaria. Deixa Deus ser juiz de todas as pessoas. Você não é juiz de ninguém. Amém? Deixa Deus ser juiz. Agora, quando Deus arrola todos esses fenômenos, escute bem, Deus decide, esse povo, ninguém vai passar para a terra prometida. O que acontece? Em cada estágio comportamental, um grupo tinha que ficar para trás na caminhada, na rota à terra prometida. Em cada estágio de comportamento, tem um grupo que tinha que ficar atrás. Quando vieram os murmuradores, diz a Bíblia, quando vieram os murmuradores, morreram exatamente 250 mais 140 mil homens morreram por causa de murmurar. Só por causa de murmurar. 140 mil homens mais 250 estavam com quem? Com Coré. Eles morreram por causa de murmuração. Ficou um grupo. Quando foram testar a Deus, mesma coisa. Um grupo fica também, ele morre. E quando eles chegam aqui, inclusive, no testar o líder, o que acontece? Eles também morrem. Agora, para eu poder fechar isso, não posso fechar dessa forma, dessa maneira. A grande questão agora é, mas irmãos, assim, se tudo isso está a dizer agora é o que deixa alguém fora do céu, por que é que é dessa forma? Se simplesmente eu estou a obedecer, ouça-me bem o que eu vou te dizer neste momento. Ouça-me bem. Há pessoas que toda a prática da obediência que eles têm diante de Deus ainda não está a acontecer nada, porque não está a executar, não está a ver aquilo que Deus queria que acontecesse consigo no tempo que você obedecesse. Escute-me bem. À medida em que você obedecesse a Deus de forma correta, você estará sendo moldada. Esse é o perigo de apenas caminhar, dizer que eu estou no caminho indo ao céu, mas estás a obedecer, mas não estás a ser moldado. Escuta o que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio. Deus disse o seguinte: eu te humilhei para te trazer a compreensão, para te dar o entendimento de que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Agora, escute uma coisa. Deus estava a querer trazer um ensinamento através de todas as situações que o povo passava. Agora, a minha grande questão que eu faço nessa manhã é essa. Tudo que estamos a fazer aqui dentro, estamos a passar por sofrimento, estão a moldar a pessoa que Deus quer que moldasse em si, através das coisas que você passa. Porque tudo que eu estou a passar é para moldar o meu caráter. Alguém vai ter comigo me dizer, irmão Jacinto, eu gostava muito de ser igual a você. Eu digo, irmão, isso não se busca com oração. Eu não consegui ser o que eu sou agora através de oração. Precisei de passar por situações que acabaram me moldando. E você não poderá me pedir isso como se fosse uma oração. Isso cai sobre si. Deus está a moldar o seu povo. Sofrimentos, por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Sofrimentos, fome, toda obediência é para moldar um caráter em nós. Estão a me entender, meus irmãos? E se isso não está a acontecer, estamos a falhar igualmente nessa nossa rota rumo ao reino dos céus. Escute-me bem. Tudo aquilo que você pratica deve formar em si o grande objetivo. Deve forjar a personalidade que Deus quer em si. Tudo que você está a fazer agora tem que vir formar algo no seu ser. Vou vos chocar com isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer. Aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Amém? Ele aprendeu a obedecer. Acordem, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês não aguentam a Bíblia? Não aguentam a Bíblia. Continuem comigo, por favor.
Bíblia diz... vocês não aguentam a Bíblia. Querem o quê? Querem fogo caindo do céu, não é verdade? Deixem essas coisas. Vamos trabalhar com a Bíblia, gente. Amém? Abra sua Bíblia agora no livro de Hebreus. Rapidamente. Vamos trabalhar com a Bíblia. Hebreus capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Escute bem o que a Bíblia fala sobre Jesus quando esteve aqui na terra, em seu trajeto. Escute-me, vamos ler isso. Glória a Deus. Vamos ler. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Diz a Bíblia assim. Embora, vamos começar o versículo 7. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos obedecem a Ele. Amém? Agora olhe para mim. Jesus foi aprovado usando que critério? Muitas pessoas acreditam que Jesus, quando veio à terra, ele já veio vitorioso, ele já veio destinado a vencer, como se ele não tivesse nenhuma saída para falhar com a sua missão. Jesus não foi um sortudo como que veio aqui na terra como rei, continuou como rei, mesmo ele vacilando, continuaria como rei. Não. E nem tampouco a aprovação de Jesus deu-se no céu. Jesus não foi aprovado vivendo no céu. Ele já partilhava uma glória com Deus no céu. Mas quando ele esteve na terra, toda a aprovação que Cristo teve, ele teve aqui na terra como homem. Quando ele obedeceu até a morte de cruz, é onde ele tornou-se exaltado como rei dos homens. Mas não foi no céu, foi na terra. Amém, meus irmãos? Foi na terra, quer dizer que todas as coisas que ele passou estavam a testá-lo, estavam a vir para forjarem nele o verdadeiro rei que os homens precisavam. Ele não desceu do céu como rei que os homens precisavam. Ele tornou-se alguém que agradou a Deus na terra como um homem, sujeito a todas as tentações. Para terminar, a obediência do nosso Senhor Jesus Cristo fez ele ser forjado e formado como rei de toda a humanidade. Povo de Deus, nós estamos a caminho do céu, mas acredita em mim, meus amados irmãos, até que o homem na cruz parasse de ser orgulhoso, até que o homem na cruz parasse de acreditar que ele conseguia, com suas próprias mãos, de dependência da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não seria salvo. Ele não poderia ser salvo, ele não poderia entrar no reino dos céus, enquanto aquele homem não pudesse olhar para ele próprio e dizer, olha, Senhor, eu realmente preciso que o Senhor lembre-se de mim. Há um estágio ao qual devia ser encontrado o povo para poder ser salvo. E o povo no deserto falhou em tudo. Falhou nas murmurações, nas tentações que colocou a Deus, em todos os escândalos que encontrou no líder. Inclusive, o povo não se deixava moldar. Eles eram cascos fendidos. Nem a água do batismo conseguia eles transformar. Eles estavam ainda da mesma maneira, eles não foram moldados. É uma questão que eu vou fazer para ti para poder terminar. Quando você obedece, está sendo moldado. Tua obediência a te moldar. Você não gostaria de passar na fase em que você está sem aprender a lição da fase em que você está? Humildade. Humildade não se pede e se recebe na oração, meu amado irmão. Humildade não se recebe em oração como vocês pensam. É preciso saber perder e não ter nada e não ser ninguém. Você torna-se um homem humilde. Amém? Há coisas que na Bíblia você não vai pedir, coisas que pergunta esses homens, teu irmão do teu lado, ele está pedindo há muito tempo ser humilde, até hoje ele não consegue ser humilde, ele não consegue ser amoroso, ele não está a conseguir. Por quê? Não se pede em oração essas coisas. São forjadas em nós. Possivelmente você está agora a me ouvir, mas irmãos, eu sinto como é que nós vamos entrar no céu dessa forma que nós estamos orgulhosos desse jeito. Você não passará sem que primeiro passe no nível em que você está, no teste em que você está aí agora, neste momento. Sabem por que agora
Você aprenderá sobre não apegar-se às riquezas. Não aprenderá orando. Senhor, senhora, confesse comigo. Você não consegue ser bom com a tua esposa e com o teu marido. Você ora bastante. Você está ainda reprovado. Teu coração, por mais que você peça a Deus em oração isso, Deus não está te dizendo nada. A Canaã tem que ser chegada, mas não vai ser nessas condições. Os murmuradores devem parar de murmurar. Os que provam a Deus, os que testam a Deus, devem parar de colocar Deus como fosse um tolo. Deus sabe do que tudo está a acontecer, gente. De todas as coisas. Você pode fazer até a mim de tolo. Não tem problema. Estou a terminar. A Bíblia diz que não temos que ajudar as pessoas a não caírem em escândalos, em tropeços. Estou vos ajudando neste momento. Se vocês tivessem uma concepção nessa igreja de que eu preciso ser respeitado por vocês, as coisas estão a dar errado, diriam que é porque falamos mal com o pastor. Eu vos livrei desse jugo, não é por causa disso. Nunca vai ser por causa disso. Deus é testemunha. Amém? Só que nessa forma não vamos conseguir. Não vamos conseguir.